Olá, sejam todos bem-vindos para o programa O X da Conexão. E hoje o tema vai ser Desbloqueando a Abundância. Nós falamos já na aula anterior sobre os bloqueios, o que pode bloquear a sua abundância, e hoje nós vamos trazer o que pode ajudar você a atingir a abundância na sua vida. Eu sou Tânia Rainha e o meu objetivo é ajudar você a ter uma mente próspera e uma vida abundante. Hoje nós vamos começar através do que pode ajudar você a alavancar a abundância na sua vida. Então, o segredo da abundância é a gente ter responsabilidade. Responsabilidade no sentido de que você tem que fazer arranjos, por exemplo, se você tem contas a pagar. Se você tem contas a pagar e você foge disso, você pode ficar, isso não vai ajudar você na sua abundância. Então, pagar as nossas contas, isso sim vai colocar você no lugar da abundância. Porque nós temos ajustes a fazer. Todo mundo tem isso, né? Contas a pagar. Então, nós vamos ver e se eu pagar as minhas contas, eu estou entrando no fluxo da abundância, que é do dar e receber. Bom, o que é importante a gente entender é que responsabilidade, se a gente for pensar na palavra, a gente pode pensar que é um peso, um fardo que nós temos que carregar. E isso já faz com que fique tudo pesado na nossa vida. E responsabilidade vem da habilidade de responder. Então, esse é um dos segredos da abundância, de você ter habilidade de responder. Quando o assunto é ligado com o que você, referente a você ter essa habilidade de responder, de você ser honesto com o que você está colocando, né, em ação no mundo. Tudo que você vai colocar em ação no mundo é uma energia. Então, a energia que você está colocando no mundo tem que ser de congruência com o que você coloca, né, em ação. Se você diz que faz algumas coisas, coloca isso em palavras, mas não põe isso em ação, então não é congruente. Congruente é quando você coloca em ação exatamente o que está dentro de você. E para que você possa externizar essa energia, você tem que estar se conhecendo, porque não tem outra forma da gente colocar em ação se a gente não se conhece. Se você não sabe por que você está fazendo algumas coisas, não tem ideias do que fazer, então você tem que definir as suas intenções. Como que a gente define as intenções? É importante você colocar isso por escrito, como que você possa colocar as ideias, né, que você vai ter, essas intenções, e definir isso. E se você atingir esse objetivo, né, alcançar o que você deseja, o que vai acontecer depois que você conquistar essa primeira conquista que você deseja? O que vai acontecer depois? Se você atingir isso, o que vai acontecer, o que vai abrir na sua vida, o que você vai proporcionar para o mundo se você colocar essa intenção, essa definição. Uma das coisas que a gente tem que entender que o nosso ego é uma dos empecilhos que trazem a abundância, porque nós queremos atrair o ego, que é tudo para si. O ego tudo é meu, né? Meu, isso é ego. Para entrar no fluxo da abundância, nós temos que saber que o universo ele é tão abundante que tem abundância para todo mundo. Todo mundo tem o seu lugar ao sol. Não é só você ou só o outro. Nós já falamos no episódio anterior sobre os bloqueios que podem impedir você de manifestar o que você quer. Então, tem muitos bloqueios. Quem não assistiu, pega a aula, o link da aula passada, depois eu vou colocar aqui abaixo, para que você assista por completo, para que você tenha ideia do que está acontecendo com os bloqueios. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a nossa mente, ela trabalha ao nosso favor com os programas que ela tem. Então, se você tem alguns programas bloqueadores lá dentro, você tem que o quê? Reprogramar
esses programas, colocar nova programação que você possa avançar na sua vida. Porque se você, de alguma forma, se você pensa que nasceu pobre, vai morrer pobre, se eu for rico não vou entrar no céu, enfim, tem tantas crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, que o dinheiro é sujo, que as pessoas ricas podem ser desonestas, tudo isso são crenças que impedem de avançar, de ter dinheiro, de ter abundância. Abundância e prosperidade não está só ligada a dinheiro, mas entendam, dinheiro é importante no seguinte quesito. Se você tem dinheiro, você pode estudar. Se você tem dinheiro, você pode pagar suas contas em dia. Isso daí te dá uma tranquilidade de você saber que você pode ter um plano de saúde, por exemplo, né, nesse momento que nós estamos passando na história da humanidade. Então, tudo isso é importante entender que o dinheiro não é importante, ele é uma ferramenta e que, se eu usar ao meu favor, vai possibilitar abrir, né, um novo universo, até encontrar, por exemplo, uma pessoa que você vá se dar bem, ou numa viagem que o dinheiro proporciona para você. Então, o dinheiro ele é muito importante nesse sentido, mas ele não é a importância em si, ele é um meio. Então, para a gente entender que ser pobre, ele pode ser até uma doença, né? Da pessoa, uma doença mental, dela acreditar que é doente, que tem que guardar dinheiro, que ela tem que ser muito econômica. Isso daí, tudo o que está acontecendo com a mente da pessoa? Está enrijecendo e bloqueando de se abrir para a abundância infinita. Porque se vocês olharem ao seu redor, se vocês olharem a natureza, por exemplo, ela é abundante. O tempo todo está florescendo. Se vocês olharem as plantas, elas todo momento estão se abrindo, estão florescendo, e aquela abundância, ela é vamos dizer, um código, né, do universo, que a abundância é para todos. É só se conectar com essa energia. Então, hoje nós vamos entender como que a gente pode se conectar com essa energia para trazer abundância na nossa vida. Então, uma dos quesitos, dos itens, é definir a intenção do que eu quero para a minha vida. Então, você vai definir o que eu quero para a minha vida daqui por diante. Eu quero ter dinheiro. Mas muitas pessoas querem ter dinheiro, mas para ter dinheiro, você vai ter que ter o quê? Uma ação. E o que você vai fazer para fazer dinheiro? Porque a gente faz dinheiro com a ação. O que você vai fazer da sua vida? Então, definir isso é importante. E para você definir isso, você tem que usar o quê? Das suas habilidades. Do que você tem, né? De qual é as suas habilidades e virtudes que você tem de diferente, de único. Porque cada um nesse mundo é único, é especial. Então você deve ter um dom especial que ninguém faz igual a você. Ter essa percepção é importante, porque cada um tem o seu próprio dom, seu próprio talento, sua própria habilidade. E querer imitar o outro, copiar o outro, invejar o outro, tudo isso bloqueia a nossa energia da abundância. Confiar no nosso potencial é importantíssimo. E como que a gente vai poder confiar no nosso potencial se lá na nossa infância nós não tivemos apoio dos nossos pais? Se você for na escola, você não tinha boas notas, ou você ouviu dos professores, você não vai ser nada na sua vida. E se você acreditou nisso, isso virou uma programação mental. Por isso que reprogramar a nossa mente é muito importante. Se você ouviu alguma vez que você não era bom o suficiente e acreditou nisso, com certeza você não vai expressar os seus talentos no mundo. E para que a gente possa entrar no fluxo da abundância, eu tenho que dar algo para o universo. Eu tenho que colocar isso em ação no mundo. Então, qual que é o seu dom, qual que é o seu talento? Ai, Tânia, eu não sei. Eu nem sei, não faço ideia do que eu tenho. Cada um de nós
tem um dom, uma virtude que é única. O que você faz bem? Então, isso é importante você interiorizar isso e começar a entender. Se você ouviu lá na sua infância que você não ia ser nada, que você não era bom o suficiente, que você não fazia bem isso e você acreditou, nós temos que desprogramar isso, limpar essa programação e limpar e entrar dentro da nossa essência e descobrir o que te faz diferente, o que te faz especial. Porque cada pessoa é especial. Se você tem um dom, se você já descobriu o seu dom especial, você já conhece o seu material, então você já está encaminhado para esse fluxo, está encaminhado para isso. Mas eu também não sei como colocar isso em ação. É importante você ter os seus planos de colocar em ação o que você quer. Mas sempre ouça as pessoas, observe, você pode observar as pessoas que já fizeram as mesmas coisas, mas sempre preserve o seu espaço. Porque se você ouve, você observa, mas preserve o seu espaço, porque se você permitir que as pessoas invadam o seu espaço, ou então ela dê alguns conselhos para você. Por exemplo, uma pessoa fez um negócio que você quer fazer. Você quer montar um negócio e a pessoa fala: ah, isso daí não dá certo, não. Eu fiz isso, mas olha, perdi tudo, investi dinheiro com isso, deu tudo errado. Então, ouça as pessoas, mas mantenha seu espaço. E um segredinho também é você não contar tudo para as pessoas, porque elas podem colocar essa energia negativa, e se você for muito sensível, você pode captar essa energia e não prosperar, não colocar em ação o que você tem que colocar no mundo. Então, preserve o seu espaço, isso é muito importante a gente entender que as pessoas vão falar, tem pessoas que vão querer nos sabotar, falar que aquilo lá não é uma boa ideia, para que você não ponha em ação os seus planos. Porque não existe, como eu falei, o dinheiro pode cair do céu, de alguma forma, pode até cair do céu, mas você vai ter que pôr uma ação. E qual é a ação que você está colocando? Para que você entre nesse fluxo da abundância, eu tenho que colocar em ação os meus dons e os meus talentos. E para isso, eu vou ter que entender que eu tenho que trabalhar muitas vezes com pessoas ao meu redor. Então, eu vou trabalhar com algumas pessoas ao meu redor e essas pessoas, elas afetam a nossa energia e também o que a gente acredita. Se você tem pessoas que não foram bem sucedidas e não alcançaram o sucesso, elas podem influenciar você negativamente. Mas é importante a gente ter pessoas ao nosso redor que a gente possa confiar. Isso é muito importante, que a gente tenha pessoas que nos apoiem, que a gente confie, que sejam honestas. E como que eu vou atrair essas pessoas que eu posso confiar, que sejam leais, que sejam honestas, que vão me apoiar, que tenham as mesmas ideias, quando eu estiver vibrando na mesma frequência. Então, se você atraiu, se lá atrás, agora você já sabe como vai atrair uma pessoa que você possa confiar. É confiando em si mesmo. Você tem que vibrar dentro de você essa energia para que você possa atrair. Porque lembra que a gente já falou, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são energias que vibram para o universo e você vai atrair exatamente a mesma frequência. Tudo são frequências. E se você atraiu pessoas que te passaram rasteira, que te traíram, que foram desonestas com você, tudo isso foi para um aprendizado. Então aprenda a lição, sem guardar mágoa, sem ser negativo, sem guardar os pensamentos negativos, sem guardar ressentimentos, aprenda. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que saber em quem confiar, quando confiar. Daí você já começa a mudar isso, mudar essa energia sua interna para que você possa atrair externamente pessoas que te apoiem, que tenham a mesma vibração, que vão ter ideias que vão ser compatíveis com as suas, que você possa colocar o que você tem de melhor no mundo em ação. Então,
uma dos segredos, né, dessa primeiro é ter responsabilidade para atrair abundância, mas também é saber atrair essas pessoas ao nosso redor. E não é só pessoas no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Se você tem um relacionamento que está te sabotando, que você está passando por muitos desafios, digamos assim, isso daí tem que ser trabalhado em você, porque isso atrapalha, porque toda a nossa vida nós temos relacionamentos, a carreira, tudo isso faz parte dos aspectos do nosso ser e tem que estar em equilíbrio. Se eu estou lá em equilíbrio no meu trabalho, mas o meu relacionamento está uma porcaria, daí o que vai acontecer? Você não vai ter energia, né, para colocar em ação no seu trabalho. Então, vai atrapalhar também o seu trabalho, a sua carreira. É importante tudo estar em equilíbrio. Por isso que o equilíbrio é o caminho do meio. Então, nem tanto se uma pessoa trabalha demais e deixa de lado o seu parceiro, sua parceira, esquece da família só para vencer, daí você está no desequilíbrio. Ou então você se dedica totalmente à sua família e acaba não tendo tempo para si mesmo, para colocar o que você tem de melhor, de especial no mundo. Tem que ter esse equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio é um desafio, mas é impossível? Não, não é impossível, porque todas as pessoas conquistam. E como que eu tenho que trabalhar isso? Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, porque tudo vem de dentro para fora. Se vocês, como eu falei, observar a natureza, vocês vão ver que as flores, elas se abrem de dentro, florescem de dentro para fora. E esse florescer que você tem, né, o que você pode expressar no mundo, a sua fragrância, a sua essência, é de dentro para fora. Trabalhar o interior é o mais importante. E não tem como você entrar nesse fluxo da abundância se você não trabalhar o que está bloqueando você de entrar nesse fluxo. Outra dica, podemos dizer assim, é você entender que é dando que se recebe. Se você bloquear o dar, ou então bloquear o receber, né? Tem pessoas que são egoístas, ela guarda tudo para si e não passa nada para o outro. Então ela fica guardando, guardando, com medo, às vezes até que vai faltar, sei lá o que, qual é o pensamento da pessoa, mas pode ser sim dela acreditar que vai faltar e ela guarda aquela dinheiro ou guarda as coisas que ela tem, até roupas, mantimentos, ela tem uma gana de guardar porque acredita que vai faltar. Isso pode ser até uma crença ancestral, que está ligada a nós, uma crença de genética, de que lá atrás nossos ancestrais passaram por dificuldades. Isso pode sim estar relacionado com as nossas crenças ancestrais de que se eu deixar de guardar, eu posso faltar amanhã. Mas pensem que as coisas estão diferentes, o mundo está diferente hoje. Então, eu vou trabalhar em mim, se eu tenho isso, eu acredito nisso de alguma forma, eu vou trabalhar. Não, está tudo bem, eu posso doar, eu vou receber, porque o fluxo é isso, é dando que se recebe. Se você tem que estar nessa sincronicidade do universo, e quando você receber também, você está aberto para receber. Porque eu conheço muitas pessoas que elas estão muito abertas para dar, né? Ela doa, 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 doa. A hora que ela vai receber, ela se sente constrangida em receber algo do universo. Então ela está com o fluxo bloqueado. Entendem que bloqueia ou tanto no dar e tanto quanto receber. Se eu, na hora de receber um presente, se vai receber um presente, tem muitas pessoas que falam assim, ai, não precisava, ai, você foi perder, gastar seu tempo, seu dinheiro com isso, não precisava, ai, que bobagem. E o que ela tá dizendo para o universo? Que ela está fechada para receber. Essa mensagem vai para o universo e fecha o fluxo de dar e receber. E ela não vai receber mais do universo. Porque se ela acredita que ela não precisa receber, ela já está bloqueando o fluxo. Então é importante, quando você receber um presente, agradeça. É só agradecer. Agradeça. Se a pessoa pensou em dar algo para você, olha que maravilha. Pensa por outro lado
né, de ser grata de estar recebendo aquele presente. E isso abre para o fluxo. E uma forma também da gente dar é desapegar das coisas que a gente tem. Nós temos tantas coisas nesse momento que nós passamos, né, no ano de 2020, a gente percebeu que ter tantos calçados, por exemplo, não era tão importante. Ter tantos calçados e não poder sair de casa, nem não tinha razão de ser isso. Acredito que muitas pessoas caíram nessa consciência de que ter muitas coisas não é o mais importante. O mais importante é eu ter saúde, eu ser forte, eu ter a possibilidade de poder ajudar as pessoas. Isso sim é o mais importante. E se eu tenho tantos calçados, né, se você não é uma centopeia, né, porque as mulheres elas têm essa tendência de ter muitos calçados e achar que, né, vai usar todos aqueles calçados. Às vezes eu olho para os meus e eu fico olhando e falando, mas para que tanto sapato desse jeito que nem gasto? Porque às vezes a gente vai de carro para um lugar, desce, anda muito pouco, né? A não ser o tênis que você vai fazer uma corrida, uma caminhada, é importante. Se você anda muito a pé, ok, mas eu não acredito que as pessoas andem tanto para gastar tantos calçados dessa forma. Então, uma maneira da gente poder ajustar isso é a gente desapegar não só dos calçados, mas de roupas, de tudo que você não usa e doar isso, passar isso para frente, abrir para o fluxo da abundância. Se você tem roupas que você não usa mais há um tempo, doa essas roupas. Porque se você está guardando aquilo lá, você está fechando essa energia, bloqueando para o fluxo. Quando você doa, né, abre seu armário, limpa seu armário, você está abrindo espaço para o novo. Então, quantas pessoas ficam acumulando coisas e bloqueando essa energia? Tudo é energia. Como a gente já falou, né, nas aulas anteriores, que tudo é energia. E se tudo é energia, nós temos que fazer energia movimentar, ter ação. Energia parada, ela desaparece. É como se fosse, não existe nada, na verdade, parado no universo, porque todos os átomos, eles estão em movimentos, mesmo que estejam numa matéria inorgânica, como seja um mineral, uma pedra, que parece que ela está sem movimento, mas o movimento dela é muito lento, mas tudo está movimentando no universo, tudo tem movimento. E esse fluxo tem que ser movimentado para que a minha vida fique no fluxo da abundância, senão ela vai ficar o quê? Estagnada, uma vida estagnada. Quantas pessoas falam assim, minha vida está estagnada. Por quê? Não está movimentando. E como que a gente vai fazer para movimentar? Não tem como a gente esperar que o outro, que as situações externas vão fazer com que a minha vida movimente. Claro que a vida, ela vai trazer situações para que dentro de nós a gente movimente essa energia e coloque isso em ação. Então, às vezes, vai aparecer situações que você vai falar, nossa, por que está acontecendo isso na minha vida? Provavelmente é a vida esperando que você faça algo, que movimente, ponha isso em ação. Isso é importante você colocar essa energia em ação. Eu vou falar como que a gente tem que colocar em ação a nossa lista de abundância. Nós vamos fazer uma lista hoje, vou ensinar uma parte prática para que você já coloque a abundância em ação hoje, agora. Porque não adianta eu ficar falando aqui para você sobre abundância, sobre os bloqueios, se você não colocar isso em ação na sua vida. E para colocar em ação na nossa vida, nós temos que praticar. E praticar é usar na vida diária. Não importa um dia, eu faço um dia só e depois acabou, não faço mais nada. Acabou, já deu certo. Não, é um exercício diário que nós temos que colocar. Colocar isso em prática e todos os dias observar a nossa mente, como que você está pensando. Porque a nossa mente,
ela é um reflexo de tudo, tudo que está ao nosso redor é um reflexo do que foi instalado lá dentro. Então, tudo que foi falado, se você teve, lá na sua infância, você teve pais que pensavam de uma forma próspera, que tinham mente abundante, provavelmente você tem uma mente mais aberta para a abundância do que pessoas que tiveram pais que podem ter sido maravilhosos, de ter bastante qualidades, virtudes, mas não tinham uma mente aberta para a abundância, porque também tiveram pais que não tiveram as mentes, mas se você não teve os seus pais que tinham essa mente próspera, abundante, aberta, aí que está a maior lição que você tem que fazer, é colocar isso em ação. Eu não tive também pais que eram abundantes, eu tive uma vida que foi, se for pensar, em uma vida de uma classe média um pouco mais baixa, mas isso daí me serviu de desafios, porque eu tive que estudar em escola pública, mas a escola na época que eu estudava, as escolas públicas eram excelentes. Então, talvez, vamos dizer que tive sorte, não sei. Pode ser, eu penso muitas vezes que eu tenho sorte, porque pensar que eu tenho sorte atrai isso, energias positivas para a minha vida. E eu tive também exemplos de pessoas ao meu redor que venceram, e isso faz uma grande diferença. Eu tive uma avó que ela era muito diferenciada, digamos assim, da época dela. Minha avó nasceu no começo do século XX, numa época que as mulheres não trabalhavam fora. Então, as mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da casa. Agora, minha avó não, minha avó era diferente. Minha avó, ela trabalhava fora, ela fazia negócios, ela era uma negociante, ela entendia muito do valor das coisas, porque ela vendia, ela fazia trocas, vendia móveis usados. Minha avó era bastante moderna para a época dela, porque ela fazia tudo isso. E ela, além dela fazer tudo isso, ela era uma pessoa que ela era espiritualizada. Ela era uma pessoa que fazia benzimentos, né? Pessoa que benzia, porque as pessoas que benzem, eu acho incrível, porque hoje está acabando isso. Todas as pessoas, eu lembro muito bem, quando eu tive meus filhos, eu ia sempre pedir para alguma senhorinha benzer, porque acalmava, meus filhos ficavam calmos, eles não conseguiam dormir, estavam chorando, depois que isso tudo o que é? Mandar uma energia positiva. E essas senhorinhas são incríveis, né? Geralmente mais mulheres, não que não tenha homens que façam isso. Mas a minha avó, além dela era negociante, dona de casa, porque ela cuidava da casa também, dos filhos, trabalhava fora e ainda ela era uma pessoa espiritualizada. Então, eu tive exemplo de que a mulher ela pode ser, sim, independente. Então, minha avó ela era independente emocionalmente, ela era independente financeiramente. Então, eu acho isso incrível, para mim foi um grande exemplo. E eu falo sempre que minha avó, ela é o nome dela é um dos maiores desejos que as pessoas têm, porque tem muitas pessoas que querem ter uma Mercedes, e a minha avó é uma Mercedes. Então, eu tive uma Mercedes incrível na minha vida, não tive carro ainda, mas ela é uma pessoa muito especial, uma pessoa que me passou valores, que me passou que a mulher ela pode ser, sim, independente, ela pode colocar em ação todos os sonhos dela. E ela era muito para frente da época dela, e ela viveu, né, nesse planeta 93 anos. Então, ela foi incrível, né? Eu acho assim, admiro bastante. Eu acredito que cada um de vocês deve ter um exemplo na vida de vocês, que vocês podem até modelar esse exemplo para que vocês possam seguir em frente. Então, para mim, ela é um modelo. Nós temos uma mente que ela é moldada de acordo com o que a gente gosta, do que a gente acredita como verdade. Então, lá na infância, se você moldou a sua mente para que você tivesse uma mente fixa, paralisada, bloqueada, você
estagnou essa energia. Então, o que nós temos que fazer agora? Um trabalho nosso, nós que temos que trabalhar nossa mente, remodelar essa mente para que ela trabalhe a nosso favor. Então, nossa mente, ela sempre vai trabalhar ao nosso favor com o molde que ela tem interno lá. Então, essa programação é um molde, né? É um modelo, né? Ou é um mindset. Então, essa forma, pensamento que a gente tem, já está modelado. Se você está tendo algum conflito, alguns desafios, é importante a gente entender o que está lá instalado para que eu possa mudar o modelo e formatar essa mente para que ela fique uma mente próspera e trabalhe ao nosso favor. A nossa mente sempre vai trabalhar, como eu falei, ao nosso favor. Mas se ela acredita que para te preservar, né, de você não passar por algum conflito ou alguns desafios, que você já tem algum medo, por exemplo, de fracassar, de que você vai abrir um negócio e vai fracassar, que você já teve um negócio, viu seus pais ou seu pai passou por uma situação de fracassar, você provavelmente vai ficar com medo de abrir seu próprio negócio e fracassar, como seu pai ou como você já fracassou no passado. Porque a nossa mente, ela se estende lá para o passado e estende para o futuro. Olha como que ela tem uma flexibilidade e uma expansão tão grande, ilimitada, de ir lá para o passado e ir para o futuro. Nós podemos expandir ainda mais a nossa mente para que ela trabalhe a meu favor. Então, eu vou limpar aquela programação do medo de fracassar. Não, eu vou seguir em frente sem medo de fracassar. Vou fazer, se eu errar, eu vou aprender e vou fazer diferente, vou fazer melhor, vou dar o meu melhor. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com o que meu pai passou, que meu pai fracassou ou teve uma situação de dificuldade financeira? O que eu tenho que aprender com isso? Não é nada a ver com o seu pai, mas sim com o aprendizado que você tem que trazer para a sua vida. O que você tem que aprender? Provavelmente você tem que aprender uma habilidade ou uma virtude, né? Uma habilidade, uma virtude, para que você prospere na sua vida. Então tem muitas habilidades, muitas virtudes que nós ainda não aprendemos a como desenvolver. Mas nós vamos desenvolvendo porque a vida é uma grande escola. E nós vamos praticando essas virtudes para que elas se desenvolvam. Por exemplo, confiar no meu potencial. Então, quantas pessoas confiam no seu potencial? Ai, não, se eu fizer isso, não, e se eu fracassar, ou se der errado, o que as pessoas vão dizer de mim se eu fizer isso errado? Então, todos esses medos, essas inseguranças podem bloquear a sua abundância, porque daí você não vai colocar o seu plano em ação, você não vai colocar a sua intenção em ação. É importantíssimo você colocar a sua energia no mundo. Então, ter isso, se você já compreende que você já é abundante, porque nós já somos abundantes e essa abundância já está dentro de nós só temos que expressá-la. Se você está expressando escassez, é porque o que está dentro de você. Eu tô refletindo isso no mundo. Para que essa abundância se abra, porque isso é inato nosso, nós já temos essa abundância, é como se fosse um código de abundância que a gente já nasceu. Se vocês olharem a natureza, ela já é abundante, ela já é próspera. Se vocês observarem isso, você vai se conectar com essa energia da abundância dentro de você, que está lá bloqueada, como se estivesse camuflada com essa escassez, com essa limitação. Então, essa limitação, essa escassez, é só uma camuflagem do que você é. Porque todos são prósperos e abundantes. Só não descobriu ainda. E descobrir é um trabalho interno de autoconhecimento, de me conhecer e saber qual é a minha habilidade, qual é o meu dom, qual é a minha capacidade de fazer a diferença no mundo. Porque cada um de nós tem essa capacidade. Todos somos dotados dessa capacidade. Só não estamos colocando em ação. Como que nós vamos fazer para colocar essas habilidades em ação? O mais
Se vocês têm o hábito de escrever uma agenda, não sei quantos de vocês têm esse hábito de colocar na agenda o que você vai fazer naquele dia ou no dia seguinte. Então você coloca lá, amanhã, hoje é dia 21, né? Hoje é dia 21 do ano 2021 e do século 21. Hoje eu recebi esse e-mail, achei incrível, né? Então nós estamos no horário 21h21, que é a hora que nós vamos encerrar essa live, vai ser bem na hora 21h21 do dia 21 de 2021, do século 21. Muito bom. Você vai colocar numa agenda o que você tem que fazer amanhã, vamos dizer, né? Eu tenho que levar meu filho na escola, tenho que passar na lavanderia, ir no supermercado e comprar isso, coloca os itens que você tem que colocar. A maioria das pessoas tem esse hábito, e é um hábito bastante saudável, de você colocar ali o que você tem que fazer no outro dia. E o que vai acontecer? Se você tem esse hábito, você vai me dizer se acontece isso com você. Se você olhar no final do dia, aqueles itens que você colocou, com certeza você executou 90% ou 100%. Com certeza você executou. Por que você executou? Porque a sua mente trabalhou a seu favor. Se você coloca lá numa lista, a sua mente vai trabalhar ao seu favor. Se você não colocar itens, se você não der uma intenção para o seu cérebro, para a sua mente, ela vai acreditar que ela tem a vida inteira para fazer, para realizar o que você quer. Então, os seus sonhos, não, se você não colocar isso como meta, como foco, colocar essa energia, a sua mente vai desperdiçar essa energia, acreditando que isso daí pode acontecer quando, lá, não sei quando, né? Porque, como eu falei, a nossa mente ela vai lá no passado, vai lá no futuro, ela tem essa extensão, né, ilimitada. É ilimitada. Se vocês pensarem tanta coisa lá no passado e ainda além, porque você pode saber da história da humanidade, saber lá da antiguidade. Se você pensar no futuro, você pode criar até seu futuro, porque você fica pensando e criando isso. Então, colocar o foco no aqui e agora é o que você vai ter de mais concreto. Porque isso desperdiça a energia. Se eu ficar pensando lá no futuro, ou se eu ficar pensando no passado, eu estou desperdiçando a minha energia, que é a minha capacidade de criar milagres na minha vida. É o poder da mente do nosso subconsciente. Então, nós vamos colocar a nossa mente para trabalhar ao nosso favor. E como que a gente vai fazer para ela trabalhar ao nosso favor? Nós vamos dar tarefas para ela. Se a gente der tarefas para a nossa mente, ela vai executar. Porque ela é um supercomputador. A nossa mente é um supercomputador. Se você der tarefas, ela vai executar. E nós vamos ainda, além de colocar isso numa lista, como eu vou ensinar para vocês, nós vamos colocar a nossa mente numa frequência, que é uma onda, que vai ser, é aquela onda que vai criar a realidade instantaneamente. Então nós vamos trazer, colocar, focar tudo que a gente quer atrair para a nossa mente nessa onda cerebral que vai ser garantido que isso vai ser atraído na sua mente. Para que você possa atrair, então nós vamos fazer na prática, eu pedi para vocês antes fazer uma lista do que poderia estar bloqueando. Então aquela lista, vocês tomando consciência do que está bloqueando a mente de vocês, bloqueando a abundância, você vai começar a se trabalhar. Isso é autoconhecimento. É importantíssimo aquela lista para você se conhecer e saber onde você está se sabotando. Agora, nós vamos fazer uma outra lista, que é a lista da manifestação, do que eu vou manifestar na minha vida. E como que a gente faz essa lista? Se eu mandar para o universo uma mensagem de que eu gostaria de ter algo na minha vida. Eu gostaria, se eu pudesse, eu teria uma casa. Se eu pudesse, eu teria um carro. Que mensagem que eu estou mandando para o universo?
que eu tenho na minha vida, o que eu poderia. Isso pode ser improvável que isso aconteça. A mensagem, a linguagem que o universo entende é do agora. Por isso que eu falei que um desperdício de tempo você pensar lá no passado, lá no futuro. Então eu tenho que pensar no aqui e agora. É colocar a minha energia, meu foco no agora. Para você colocar o foco no agora, você tem que mandar uma mensagem para o universo que você já tem isso na sua vida, mesmo que você não tenha. Porque quando você manda a mensagem, é uma mensagem energética, porque o universo ele não entende o português, ele não entende o inglês, o aramaico, não é essa linguagem que o universo entende, ele entende energia. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você sente, são energias que você manda para o universo. Por isso que é importante você colocar essa energia no agora, que eu já tenho na minha vida agora. Então, você vai colocar na lista, tenho na minha vida agora, e fazer essa lista com os itens que você já quer ter na sua vida, como se você já tivesse. Por exemplo, tenho na minha vida agora, ou então eu agradeço por ter na minha vida. Você pode também agradecer por ter na sua vida, mesmo que você ainda não tenha, porque o universo vai trazer isso para você. E isso é garantido. É garantido que o universo vai trazer para você. Então, use dessa energia, porque o que vai atrair tudo isso para a sua vida? É a sua mente. A sua mente tem um poder que vocês ainda não sabem como usar. Quer dizer, agora vocês já estão aprendendo, né? Obviamente. Mas usem ao seu favor esse poder incrível, que é milagroso. Então, eu tenho na minha vida agora a casa dos meus sonhos, que você pode colocar todos os itens que você quer colocar nessa lista, mas como se você já tivesse, com riquezas de detalhes, porque quanto mais riqueza de detalhes você colocar, mais específico você está sendo no que você quer. Se você colocar, por exemplo, tenho um carro na minha garagem. O universo não entende que marca que é, que cor que é. É a mesma coisa que se você comprar um carro e você não sabe que marca que você quer, que cor de carro que você quer, que modelo que você quer. Então é importante você colocar todos esses itens para que o universo traga exatamente o que você quer. Se você for num restaurante e pedir para que você quer comida, eu tô com fome, eu quero uma comida, e não fala qual é o tipo de comida que você vai trazer, daí pode ser que o garçom traga uma comida e você fala, não, mas essa eu não gosto dessa comida, mas você não foi específico, então você tem que ser específico no que você quer pedir para o universo. Então, coloque nessa lista, sendo específico o que você já tem. Tenho na minha vida agora um carro, modelo tal, cor tal, ano tal. Tenho na minha vida uma casa de 3 quartos, com suítes, enfim, o que você quer, você vai colocar nesse papel, nessa lista, escrever, e de preferência escrever. Por que a gente pede para escrever? Porque você está colocando a sua assinatura energética no papel. Porque você está colocando, tirando da sua mente e colocando no papel. É importante escrever mesmo num papel, fazer uma lista, fazer um caderno, se você quiser, você pode ir guardando isso. E façam vários itens, porque se você colocar só um item, é como nós falamos lá de fazer agenda. Você coloca tudo que você vai fazer num dia, você coloca vários itens, porque a gente faz muita coisa. E quanto mais você colocar, sua mente vai dar um jeito de executar isso ao seu favor. Se você coloca amanhã vou passar no supermercado, provavelmente você pode passar, mas você não colocou o que você vai comprar, e você poderia fazer muito mais coisas se você colocasse itens. Vou passar no supermercado, vou passar no banco, enfim, não sei quais são as suas necessidades, mas você está entendendo como que você tem que executar essa lista. E você vai colocar vários itens, porque se você colocar só um, a sua mente vai também achar que ela pode fazer aquilo lá no tempo dela.
Então, se você colocar vários itens, ela vai trabalhar exatamente ao seu favor. Agora, você tem que pensar: eu quero uma casa, um trabalho, quero montar um negócio. Você tem que dar o próximo passo também na sua mente, porque se você der eu quero ter uma, ou sei lá, uma empresa, uma indústria, não sei qual é o seu sonho, mas vamos dizer que você quer montar um negócio, quer ter meu escritório, mas não dá o próximo passo. Então pensem, vocês vão escrever e pensem, se vejam, fechem os olhos para colocar sua mente para trabalhar ao seu favor. Como que você faz? Feche os olhos e se imagina tendo isso na sua vida. E veja se tendo isso na sua vida, você vai ficar feliz. Se isso daí vai te realizar. Porque muitas vezes a gente acredita que ter algo na nossa vida vai nos fazer feliz, vai mover a nossa vida, e aquilo lá pode ser que seja até algo, como a gente fala, um elefante branco na nossa vida. É importante você saber que aquilo você vai dar o próximo passo, vai te fazer feliz, vai te realizar. Veja como você se sente. E se você sentir que tem alguns bloqueios, se você imaginar e se ver, se eu tiver essa casa do jeito que eu quero, daí todas as pessoas vão, os meus amigos vão se aproveitar, vão querer tirar proveito de mim, da casa, daí já você não vai conquistar isso, porque já é um bloqueio. É importante você se colocar na situação para ver como que você vai se sentir, porque nós criamos tudo que nós queremos. Nós criamos a nossa realidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, pense, feche os olhos, imagine você naquela situação, veja como você vai se sentir. Só de você pensar e de você sentir, você já está mandando uma mensagem para o universo. Então, se você não quer mandar essa mensagem, eu vou ensinar algo para vocês. Se eu não quero mandar, porque se eu penso, se eu sinto, eu emano isso para o universo. E o universo vai mandar exatamente o que eu pensei, o que eu senti. Se você pensou e sentiu, e não é isso, cancele na sua mente. Isso está cancelado. Diga para si mesmo, isso está cancelado, cancelado, cancelado. Então, isso não vai ser emitido para o universo. A gente cancela esse pensamento, esse sentimento, para que isso não volte na minha vida. Se eu imaginar algo que é positivo, então eu vou ensinar vocês como que a gente vai mandar isso para o universo, essa mensagem para o universo, numa frequência cerebral, que nessa onda cerebral, essas mensagens vão ser enviadas diretamente na frequência certa, que você vai atrair exatamente isso de volta, tá? Isso é poderoso. Então é importante que você escreva essa lista e você pode pôr todos os itens. Não se prenda só nas coisas materiais. Escrevam também coisas que você quer atrair para si mesmo, que você quer desenvolver em você. Sou uma pessoa que confiante, eu sou uma pessoa que confio no meu potencial, sou uma pessoa que ajudo, que realizo, que contribuo. Tudo que você quer, né, colocar em ação no mundo, coloca que você já é essa pessoa, que você já tem essas habilidades, que você já tem essas virtudes. É importante isso. E se você quer também atrair um relacionamento saudável, você coloca que você já tem na minha vida uma pessoa que me apoia, que é honesta, que é fiel, que compartilha dos mesmos pensamentos, enfim, o que você quer atrair, você coloca como se você já tivesse, até para atrair um relacionamento. Se você quer um relacionamento saudável, você já coloca que você já tem, como você quer, como que essa pessoa ela é. E lembre-se que para você atrair alguém que vibre no que você quer, você tem que vibrar. Tudo é frequência, não tem como eu atrair aquela pessoa se eu não estou compatível com aquela frequência. Não vai atrair. Você tem que trabalhar em você para atrair exatamente igual. Se você atraiu um relacionamento que não te fez feliz, que foi frustrante, cheio de conflitos,
provavelmente foi algo dentro de você que vibrou e atraiu aquilo lá. Então, eu tenho que trabalhar em mim. A gente já falou sobre isso, sobre os relacionamentos. Então, quem não assistiu, volta lá nessa aula que vocês vão saber exatamente como atrair. Mas eu posso colocar nessa lista exatamente o que eu quero atrair no relacionamento. Tenho na minha vida uma pessoa com quem me relaciono, com quem eu namoro, com quem eu sou casada, o que você quer, né? Porque cada pessoa tem os seus sonhos, tem pessoas que querem, tem outras que não querem. Então, é os seus sonhos que vão ser realizados. E se veja, pensa, sim, se isso daí é o que vai te trazer felicidade. Porque se não for trazer felicidade, risca, cancela, não coloca na lista. Essa lista que você vai colocar de vários itens, provavelmente ela vai se realizar se não houver nenhum bloqueio. Se não houver bloqueio, ela vai se concretizar. Pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Então, seria assim, a curto prazo seria nos próximos meses, a médio prazo um ano, no prazo de um ano, e a longo prazo até uns 5 anos. Mas a gente não coloca data especificamente, porque a nossa mente ela pode atrair algo que você acredita que é a longo prazo, por exemplo, uma casa. Acho que só se eu pensasse daqui 5 anos eu terei essa casa. Você não coloca a data, mas coloca que você já tem, porque a sua mente vai fazer com que isso se concretize até em médio prazo, até curto prazo, porque tudo é possível, né? Nós temos um universo abundante, não existe escassez no universo, existe escassez dentro da nossa mente. Então, trabalhar essa escassez é o que foi programado lá. Então, lembre-se que o que está instalado aqui, esse molde, nesse modelo dessas programações, ela foi, em algum momento da nossa vida, ela entrou. Ela entrou porque a gente modelou alguém lá, dos nossos pais, dos nossos professores, da nossa família, ou da sociedade. O que a gente modelou entrou dentro de nós. Mas nós podemos mudar isso para que ela trabalhe exatamente a nosso favor. Então, coloquem a lista e nós vamos. Eu acredito que nós vamos ter que fazer esse exercício em poucos minutos, porque aqui no Instagram, em 1 hora, isso daqui vai se fechar. Então, nós vamos pegar essa lista e eu vou ensinar como você vai entrar nessa frequência para atrair exatamente tudo que está na sua lista ou tudo que você deseja realizar. Trazer a prosperidade, a abundância em todos os sentidos. Não é só em dinheiro, mas sim também em relacionamentos, na sua carreira, em tudo que você quer, na sua vida pessoal. Porque nós fomos modelados para ser felizes, para ser abundantes, para ser prósperos. Só temos que dar uma remodelada. Então é isso que nós estamos ressignificando, remodelando a nossa mente para que a gente seja próspero, seja feliz, seja abundante e coloque isso no mundo. Eu tenho certeza que aí sim você vai ser realizado, se realizar. Isso é uma realização, precisa de uma ação. Então vamos lá, feche os olhos, porque nós não temos como entrar nessa frequência se não for relaxando. Aí nós vamos atingir essa frequência cerebral. Então, eu vou pedir para que vocês relaxem, inspirem profundamente. E ao soltar o ar, relaxe o seu corpo, sinta energia no seu coração, que é a vida pulsando dentro de você. E vai levando essa energia até os seus pés e mentalize que da sola dos seus pés vão criando pequenas raízes que vão adentrando a Terra, o planeta Terra, passando por plantas. Observe e sinta a perfeição e a abundância que é esse plano das plantas. E vai aprofundando ainda mais nas raízes das árvores. E observem que as árvores se comunicam entre si.
e vá firmando a sua raiz no centro da Terra. Traga de volta essa energia da Mãe Terra, subindo pelos seus pés, passando pelo seu corpo, subindo pela sua coluna vertebral, alinhando e equilibrando todos os seus centros de energia até o topo da sua cabeça. E mentalize no topo da sua cabeça uma linda bola de luz. E se veja pequeno, sentado dentro dessa bola de luz, que vai começar a subir além desse espaço. E vá observando essa bola de luz subir além do planeta Terra e vai mais alto além do universo. E vai subindo ainda mais, passando por luzes e luzes, uma camada de luz dourada. Continue subindo, passando por uma camada de substância gelatinosa e vai mais alto e mais profundo até uma luz branca na fonte criadora de tudo que é. Uma luz branca, branca, brilhante. Entre nessa luz e mergulhe. Seja um com essa fonte. E dessa fonte você vai dar um comando para a sua mente. É comandado que todos os itens dessa lista sejam manifestados na minha vida agora. Agradeça, grato, está feito, está feito, está feito. E imagine essa lista que você fez sendo enviada para o universo e voltando na sua vida concreta, com todos os itens que você colocou. Se veja tendo isso na sua vida. Sinta se tudo isso vai te fazer feliz, se você vai colocar as suas habilidades em ação. E agradeça essa oportunidade de você estar aqui no planeta, colocando o seu propósito de vida em ação. Nessa energia de agradecer, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, nesse dia tão especial, manifestando seus sonhos e colocando a sua mente com a mente do universal em fase. Quando a minha mente entra em fase com essa mente universal, tudo é possível. Então, que tudo se possibilite, que tudo seja da forma que você sonhou. Você só tem que colocar isso em ação. Então, até o nosso próximo encontro. Gratidão!